Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Pronto, quero já informar que na aula de hoje vamos ainda continuar com os integrais triplos, nomeadamente iremos calcular alguns integrais triplos servindo-nos das coordenadas esféricas que eu apresentei na aula anterior. Mas, em primeiro lugar, eu queria reforçar um resultado que ficou subentendido na última aula, ou seja, o teorema da mudança de variável. Portanto, neste caso, de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Tal resultado encontra-se mais ou menos a meio do quadro, mais do lado direito, e afirma o seguinte, portanto, suponhamos que temos uma função f de 3 variáveis, a qual queremos integrar num corpo ômega. Se ômega' for a descrição de ômega em coordenadas esféricas, então tal integral será igual ao integral triplo sobre ômega'. Depois, os x, y e z que aparecem na expressão da função são substituídos por ρ cosseno θ seno de φ, ρ seno θ seno de φ e ρ cosseno de φ, respectivamente. De seguida, multiplicamos pelo jacobiano das coordenadas esféricas, que é ρ quadrado seno de φ, e depois dρ, dθ, dφ. Portanto, este é o terceiro teorema que vemos deste tipo. Vimos um teorema semelhante para as coordenadas polares, outro para coordenadas cilíndricas e agora este último para coordenadas esféricas. Bem, e então é com base neste resultado que nós vamos resolver o primeiro exercício, que diz exatamente o seguinte. Usando coordenadas esféricas, calcule o integral triplo sobre ômega da seguinte função integranda. 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dx da y dz. Supondo que ômega é definido por aquela condição. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 4. Então, vamos começar por descrever ômega em coordenadas esféricas. Reparem que em termos geométricos, ômega é digamos, a região do espaço que está fora da esfera de raio 1 e dentro da esfera de raio 2, não é? Centradas na origem. Bem, então, em coordenadas esféricas temos que 1 menor ou igual que ρ quadrado menor ou igual do que 4. Uma vez que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é ρ quadrado. E isto significa que o ρ está entre 1 e 2. Ok? Uma vez que ρ é sempre maior ou igual do que 0. Portanto, ρ está entre 1 e 2, precisamente porque temos uma esfera de raio 1 e uma esfera de raio 2. E temos a região que está entre as duas esferas. Não temos mais condições, significam que θ e φ são quaisquer. Isto é, θ varia no intervalo de amplitude 2π, por exemplo, o θ está entre 0 e 2π, e o φ também varia de 0 a π, que é o seu intervalo máximo. Ou seja, em coordenadas esféricas, se quisermos ser um pouco mais rigorosos, vamos pôr então ômega' é o conjunto dos pontos ρ, θ, φ, tais que o ρ está entre 1 e 2, o θ está entre 0 e 2π e o φ está entre 0 e π. Pronto, mas o que interessa são mesmo as condições que definem o nosso sólido ômega em coordenadas esféricas. Posto isto, e usando o referido teorema que eu falei há pouco, temos que o nosso exercício do enunciado, lá em cima, vai ser igual, portanto está ali denotado com um asterisco, vai ser igual ao integral. Portanto, o ρ está entre 1 e 2, o θ está entre 0 e 2π e o φ está entre 0 e π. Depois a função, reparem, a função em coordenadas esféricas fica 1 sobre ρ. E agora multiplicamos pelo jacobiano, porque estamos a mudar de coordenadas, não é? O jacobiano das coordenadas esféricas é ρ quadrado seno de φ. E agora, por esta ordem, dφ, dθ, dρ. Bom, ali temos um ρ ao quadrado dividido por ρ, fica apenas ρ. E o ρ pode retroceder duas posições
porque é um fator multiplicativo, mas funciona como uma constante nas variáveis φ e θ. Portanto, o ρ retrocedeu para a posição onde conseguem ver. E ficamos então com o integral de 1 a 2, ρ, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, seno de φ, dφ, dθ, dρ. Começamos por calcular o integral mais de dentro, não é? O integral de 0 a π de seno de φ dφ, mas a primitiva de seno de φ é menos cosseno de φ, portanto temos que aquele integral de dentro é igual a menos cosseno de π menos menos cosseno de 0. Ou seja, menos menos 1 menos menos 1, que dá 2. Esse 2 é uma constante, passa para fora, a multiplicar, e ficamos com 2 vezes integral de 1 a 2, ρ, e agora temos integral de 0 a 2π de 1 dθ, dρ. Mas esta integral agora é 2π, portanto o 2π volta a passar para fora, e ficamos com 4π, integral de 1 a 2 de ρ dρ. Finalmente, vamos ter que primitivar aquele ρ, ou seja, a primitiva de ρ é ρ² sobre 2. Ficamos então com 4π, que multiplica, portanto, abrir parênteses, por 4 meios menos 1 meio, ou seja, 3 meios. 4π vezes 3 meios dá 12 meios, ou seja, 6π. E, portanto, 6π é o resultado do integral triplo que tínhamos lá em cima. Bem, e neste novo quadro temos mais um integral triplo que devemos calcular. E então é assim: calcule o integral de menos 1 até 1, integral de 0 a raiz quadrada de 1 menos x², integral de 0 a raiz quadrada de 1 menos x² menos y². A função é e elevado a menos, abre parênteses, x² mais y² mais z², fecha parênteses, elevado a 3 meios. E depois, necessariamente por esta ordem, dz, dy, dx. Vejam porque é que não pode ser por outra ordem. Bom, obviamente que nós aqui vamos servir-nos das coordenadas esféricas, até porque nós não conseguiríamos, em coordenadas cartesianas, primitivar aquela função em ordem a z, não é? Não é tarefa fácil, acreditem. Além disso, a presença do x² mais y² mais z² na expressão da função leva-nos a usar coordenadas esféricas, uma vez que tudo isto, toda essa expressão é simplesmente igual a ρ². Portanto, é que tudo isso se simplifica. Bem, então, o que é importante aqui? Importante mesmo é ver qual é a região onde estamos a integrar aquela função exponencial. Correto? Portanto, isso é que é importante. E essa região, ou esse sólido do espaço onde estamos a integrar, é dado pelos limites de integração. Ou seja, vamos chamar ômega a esse conjunto. E então temos que ômega é o conjunto dos pontos de R3, portanto, o conjunto dos pontos x, y, z do espaço, tais que o x, reparem, no primeiro integral, o x está entre menos 1 e 1. Depois, temos ali o dy, significa que o y está entre 0 e raiz² de 1 menos x². E depois, a leitura no integral mais de dentro, diz-nos que o z está entre 0 e raiz² de 1 menos x² menos y². Tudo bem, portanto, este é o nosso domínio de integração, este ômega. Obviamente que aquelas raízes quadradas não são muito simpáticas para visualizarmos o conjunto. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar elevar ali algumas coisas ao quadrado, de maneira a as condições serem mais
familiares, digamos assim. Então reparem, bom, a primeira condição mantém-se, portanto o x está entre menos 1 e 1, tudo bem. Depois temos ali y está entre 0 e raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Portanto, eu vou elevar ambos os membros dessa desigualdade, ou seja, vou pegar em y menor ou igual que raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e vou elevar tudo ao quadrado. Então fico com y ao quadrado menor ou igual que 1 menos x ao quadrado. Se eu passar o menos x quadrado para o outro membro, vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1, tal como vocês podem ver no quadro. Bem, mas agora devo acrescentar que o y é maior ou igual do que 0. Tá? Essa condição estava lá e eu volto a acrescentá-la. Depois, temos ainda outra condição que é z está entre 0 e raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem, então aqui faço a mesma coisa. Eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. E fico com z quadrado menor ou igual que 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Uma vez que, ao elevar ao quadrado, a raiz quadrada desaparece. E, novamente, acrescento z maior ou igual do que 0, que é uma condição que já tinha. Pronto. E tenho, então, o conjunto ômega agora descrito com novas condições. Bem, agora reparem o seguinte. Eu tenho ali x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual do que 1. Isso significa que estou dentro de uma esfera de raio 1. Se eu estou dentro de uma esfera de raio 1, é óbvio que o x tem que estar entre menos 1 e 1. Tal como o y e o z, obviamente. Mas o x tem que estar entre menos 1 e 1. Caso contrário, se x não estivesse entre menos 1 e 1, x ao quadrado já seria maior do que 1, somando com y ao quadrado e com z quadrado, então iria ser ainda muito maior do que 1. Portanto, o que eu estou a dizer é que aquela condição x está entre menos 1 e 1 resulta da condição x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual do que 1. Por isso é que eu arrisquei. Mas, mais uma vez, se x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é menor ou igual do que 1, então também x quadrado mais y ao quadrado também tem que ser menor ou igual do que 1. Porque se x quadrado mais y ao quadrado fosse maior do que 1, então x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado também iria ser maior que 1, porque o z quadrado é maior ou igual do que 0. Ou seja, em termos geométricos, se eu estiver dentro da esfera de raio 1, também tenho que estar dentro de um disco de raio 1. Por isso, aquela condição que ali temos, ou seja, x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual que 1, implica que o x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Ou seja, x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1 é consequência daquela condição maior. E se é consequência, então também apago. Corto. Não está ali a fazer nada. E, portanto, o ômega é apenas descrito por estas condições. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual do que 1 e com y e com z maiores ou iguais do que 0. Tá? E agora já fica mais fácil de ver o que é o conjunto ômega. O conjunto ômega é aquele conjunto que eu tenho ali do lado esquerdo do ecrã, ou seja, é um quarto de esfera. É um quarto da esfera cheia de raio 1. Portanto, é o que corresponde a y e a z positivos. Portanto, estamos dentro da esfera, mas com y e z positivos. Bom, e agora parece-me já que estas condições são familiares, são simpáticas. Portanto, agora é fácil de descrever o conjunto ômega em coordenadas esféricas. Portanto, a primeira condição, x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual do que 1, diz-nos que o ρ quadrado é menor ou igual do que 1. Depois, y maior ou igual do que 0 significa que ρ seno de θ seno de φ é maior ou igual do que 0. E z maior ou igual do que 0 significa que ρ cosseno de φ é maior ou igual do que 0, em coordenadas esféricas. Ou seja, o ρ está entre 0 e 1. Não se esqueçam que o ρ é positivo, portanto o ρ está entre 0 e 1.
temos que ρ cosseno de φ é maior ou igual do que zero, não é? Aquela terceira condição. ρ cosseno de φ é maior ou igual do que zero. Como ρ não é negativo, então o cosseno de φ vai ter que ser maior ou igual do que zero. Tá? O cosseno de φ vai ter que ser maior ou igual do que zero. Mas como o φ está entre 0 e π, entre 0 e π, reparem que o φ, a variação máxima de φ é 0 a π. Se o cosseno de φ é positivo, então o φ tem que estar entre 0 e π sobre 2. Uma vez que a partir de π sobre 2, o cosseno já seria negativo. Portanto, então ficamos já com φ entre 0 e π sobre 2. E agora olhamos para aquela condição do meio, ou seja, olhamos para ρ, seno θ, seno de φ maior ou igual do que zero. Bem, o ρ é positivo. O seno de φ também é positivo, porque eu sei que o φ está entre 0 e π sobre 2. E no primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, se o ρ é positivo, o seno de φ é positivo, e se ρ, seno de θ, seno de φ é positivo, significa que o seno de θ também tem que ser positivo. Ou seja, o θ tem que estar entre 0 e π. Correto? O θ está entre 0 e 2π. Mas, se o seno de θ é positivo, então o θ tem que estar entre 0 e π. Pronto. E já temos, então, a descrição daquele nosso conjunto ômega, ou seja, daquele quarto de esfera, em coordenadas esféricas. É, portanto, o ρ está entre 0 e 1, o φ está entre 0 e π sobre 2 e o θ está entre 0 e π. Em termos geométricos, também é fácil perceber que só podiam ser estas as condições que descreviam o conjunto ômega. Tá? Portanto, o ρ está entre 0 e 1, porque estamos dentro de uma esfera de raio 1. O φ é a abertura a partir da parte positiva do eixo dos z's, portanto, abre até o plano z igual a 0, onde o φ é π sobre 2, como já referi, e o θ está entre 0 e π, uma vez que o θ é aquele ângulo em torno do eixo dos z's, mas como só temos meia volta, portanto, o θ está entre 0 e π. Pronto, temos então ômega, as condições que definem ômega em coordenadas esféricas. Logo, o nosso exercício, que está lá em cima assinalado com um asterisco, é igual, portanto, olhem agora aqui para baixo do quadro, é igual ao integral, portanto, o ρ está entre 0 e 1, o φ está entre 0 e π sobre 2 e o θ está entre 0 e π. E depois a função vai ser e elevado a menos ρ quadrado, tudo elevado a 3 meios, e agora o jacobiano, que é ρ quadrado seno de φ. E agora, por esta ordem, necessariamente, dθ, dφ, dρ. Necessariamente porque eu comecei por colocar no integral de fora o ρ, no integral mais dentro o φ e depois no integral mais de dentro de todos o θ. Bem, temos ali ρ quadrado elevado a 3 meios, portanto aqueles dois cancelam-se e ficamos com e elevado a menos ρ ao cubo vezes ρ quadrado seno de φ. Bom, e continua no quadro seguinte. Continuo então aqui neste novo quadro. A semelhança do que já fiz em exercícios anteriores, a última variável de integração é o ρ. Por isso, aquele fator multiplicativo ρ ao quadrado vezes g elevado a menos ρ ao cubo pode retroceder duas posições. E ficamos então com o integral de 0 a 1, ρ ao quadrado vezes e elevado a menos ρ ao cubo, integral de 0 a π sobre 2. Portanto, o seno de φ também retrocedeu uma posição, uma vez que a primeira variável de integração é o θ, e ficamos ali depois com o integral de 0 a π de 1 dθ, dφ, dρ, por esta ordem. Bem, mas aquela integral de 0 a π de 1 dθ é igual a π. Esse π é uma constante, salta lá para fora. E ficamos com π integral de 0 a 1 de ρ quadrado vezes g elevado a menos ρ ao cubo. E depois temos o integral de 0 a π sobre 2 de seno de φ dφ.
Mais uma vez, este integral, portanto, a primitiva do seno é o menos cosseno. Penso que isto já apareceu noutros exercícios. Este integral é igual a 1. Ou seja, ficamos com π integral de 0 a 1 de ρ quadrado vezes g elevado a menos ρ ao cubo de ρ. E agora vamos ter que integrar ou primitivar esta função na variável ρ. Está ali uma nota vermelha, relembrar que a primitiva de u' vezes g elevado a u, eu vou pôr na variável t, portanto dt, é igual a i elevado a u, supondo que o u é uma expressão ou uma função na variável t. Ok? Portanto, não se esqueçam que a derivada de e elevado a u é u' vezes g elevado a u. Ou seja, a primitiva de u' vezes g elevado a u é e elevado a u. Então vamos olhar para o nosso exercício. Ou seja, vamos olhar para o canto superior direito do quadro. Temos ali ρ quadrado vezes g elevado a menos ρ ao cubo. Então, o menos ρ ao cubo é o nosso u. E a derivada do u, ou seja, u', vai ser menos 3ρ quadrado. Então, vou ter que multiplicar por menos 3, mas para compensar, divido também por menos 3. Ok? Que é o que eu tenho na linha seguinte. Então, ficamos com menos π sobre 3, vezes integral de 0 até 1, menos 3ρ quadrado, vezes g elevado a menos ρ ao cubo de ρ. Ou seja, menos π sobre 3, e agora pomos ali e elevado a menos ρ ao cubo entre 0 e 1. Substituindo o ρ por 1 e por 0 e fazendo a diferença, obtemos menos π sobre 3, abre parênteses, e elevado a menos 1, menos g elevado a 0. Ou se quiserem, menos π sobre 3, abre parênteses, 1 sobre e menos 1. Ou ainda, trocando os sinais, fica π sobre 3, multiplica por 1 menos 1 sobre e. Entendido? Portanto, é este então o resultado final do exercício. Pronto, se há alguma dúvida, puxem atrás e mais uma vez recomendo para não avançar sem entender. Nesta figura que acaba de surgir, temos uma maneira simples, geométrica, de calcularmos o integral entre dois números da função seno e da função cosseno. Ficam a saber que a área que está abaixo do gráfico da função seno entre 0 e π sobre 2 é 1. E a área que está abaixo do gráfico da função seno entre π sobre 2 e π também é 1. E depois, ali coloco o menos 1 duas vezes, porque aquela região está abaixo do eixo do x. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, o integral de 0 a π sobre 2 da função seno é 1. O integral de 0 a π da função seno é 2. O integral de 0 a 3 meios de π da função seno vai ser 1 mais 1 menos 1, ou seja, 1. O integral de 0 a 2π da função seno vai ser 1 mais 1 menos 1 menos 1, ou seja, vai ser 0. Para o cosseno é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o integral de 0 a π sobre 2 da função cosseno representa ali aquela área, que é igual a 1. O integral de 0 a π da função cosseno é 1 menos 1, que é igual a 0. O integral de 0 a 3 meios de π da função cosseno vai ser 1 menos 1 menos 1, ou seja, menos 1. Outro exemplo. O integral de π sobre 2 a 3 meios de π. Olhem para a figura. O integral de π sobre 2 a 3 meios de π da função cosseno é menos 2. Está bem? Temos ali uma área igual a 2, mas como está abaixo do eixo do x, o integral é igual a menos 2.
Tá bom? Portanto, esta é uma maneira geométrica de calcularmos alguns integrais entre 0 e π sobre 2 da função seno, que já apareceu algumas vezes, o integral de 0 a π sobre 2 da função cosseno, que também já apareceu algumas vezes. Portanto, é uma maneira geométrica de calcularem estes integrais sem estarem à procura da primitiva, porque muitas vezes não sabemos se a primitiva é do seno, se é o cosseno, se é menos o cosseno. Portanto, podem também ir por aqui. Tá? É só uma sugestão que eu dei. Bem, e aqui temos um novo exercício, ou um novo exemplo, que diz então o seguinte. Vamos determinar o volume do corpo, ou do sólido, ou do conjunto, como queiram chamar, ômega, de R3, que está limitado pela superfície esférica de equação x² mais y² mais z² igual a 4, portanto é uma superfície esférica de raio 2, e pelo cone duplo definido por z² igual a x² mais y², mas pertence à região exterior em relação a este cone duplo. Portanto, é isto que se pretende. Pretende-se o volume desse conjunto. Antes de avançar, eu vou já esboçar geometricamente o nosso corpo ômega. Então reparem, o ômega está limitado pela esfera. Bem, supostamente está dentro da esfera, não é? Portanto, o sólido ômega está dentro da esfera. E depois, z² igual a x² mais y² é um cone duplo. É um cone duplo. É um cone duplo ao longo do eixo dos z's. No fundo, são dois cones, com vértice no ponto, na origem do referencial, no ponto 0, 0, 0. Além disso, por exemplo, se eu fizer z igual a z0, vou obter x² mais y² igual a z0², e isso é uma circunferência de raio z0. Dá-me a crer, dá-me a entender que se trata de um cone de abertura π sobre 4. Está bem? Isto supondo que o Z0 é positivo. Agora, se eu fizer o Z0 negativo, vou ter o mesmo cone, mas voltado para baixo. Ou seja, nós queremos então o volume da região ou do corpo que está dentro da esfera, mas que não está nos dois cones. No fundo, queremos o volume da esfera menos o volume daqueles dois cones. Por outras palavras, o nosso sólido ômega é o que se obtém rodando aquela região sombreada, aquela região que eu pintei ali de azul, em torno do eixo dos z's. Portanto, o que nós vemos de pintado é o que está no plano x igual a 0. Correto? Uma vez que o eixo x aponta para o meio, para o meio da sala. Aponta contra nós próprios. Na verdade, eu só coloquei ali o plano YZ, ou seja, o plano x igual a 0. Não me parece que seja difícil descrever, só em termos geométricos, aquele conjunto em coordenadas esféricas. No entanto, eu vou tentar fazê-lo em termos analíticos também. Bem, então reparem. O ômega é limitado pela esfera e por aquele cone duplo. Mas nós precisamos de desigualdades. Bem, então nós estamos dentro da esfera, correto? Logo, temos x² mais y² mais z² menor ou igual do que 4. Porque estamos dentro da esfera, menor ou igual do que 4. E agora, bem, será que é z² menor ou igual que x² mais y²? Ou será que é z² maior ou igual que x² mais y²? Como é que se decide a desigualdade?
Para decidir a desigualdade, vamos pegar num ponto que nós sabemos que está na região ômega. Esse ponto, eu tenho ali assinalado na figura, é o ponto 0,20. Por exemplo, o ponto 0,20. Esse ponto está em ômega. O x é 0, o y é 2 e o z é 0. Então, reparem. 0 ao quadrado é maior ou igual ou menor ou igual do que 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não esqueçam que o x é 0, o y é 2 e o z é 0. Bem, 0 ao quadrado é menor ou igual que 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 0 é menor que 4. Pronto, então, como esse ponto está no nosso conjunto, esse ponto tem que satisfazer a condição. Mas a condição é satisfeita com menor ou igual, e não com maior ou igual. Logo, a desigualdade que nós pretendemos é menor ou igual. Isto é, z quadrado menor ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Portanto, foi isso que eu tentei explicar através daquela nota que ali surge no quadro. Pronto, então, o nosso conjunto, mais uma vez, é definido pelas condições x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual do que 4 e z quadrado menor ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Em coordenadas esféricas, a primeira condição significa que o ρ está entre 0 e 2. E a segunda condição, portanto, agora vou substituir o z por ρ cosseno de φ, o x por ρ cosseno de θ seno de φ e o y por ρ seno de θ seno de φ. Ou seja, vai ficar então ρ quadrado cosseno ao quadrado de φ menor ou igual que ρ quadrado cosseno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ mais ρ quadrado seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ. Como ρ quadrado é positivo, ou pelo menos não é negativo, eu vou cancelar todos aqueles ρ's ao quadrado e fico com cosseno ao quadrado de φ menor ou igual do que seno ao quadrado de φ, abre parênteses, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, fechar parênteses. Ou seja, coloquei o seno ao quadrado de φ em evidência. Usando a forma fundamental de trigonometria, o que temos ali é igual a 1 e, portanto, ficamos com cosseno ao quadrado de φ menor ou igual do que seno ao quadrado de φ. Aplicando raízes quadradas, vamos obter que módulo de cosseno de φ menor ou igual do que módulo de seno de φ. Apenas estou a usar o seguinte. A raiz quadrada de a ao quadrado é igual a módulo de a para todo a pertencente a r. Atenção, para todo a pertencente a r. Ok? Foi isso que eu fiz. Vou repetir. Raiz quadrada de a ao quadrado é igual a módulo de a. Tá bom? Por isso é que ficou módulo de cosseno de φ menor ou igual do que módulo de seno de φ. Porque apliquei raízes quadradas na desigualdade anterior. Bom, mas eu sei que o φ varia no máximo entre 0 e π. Então, como é que eu agora resolvo esta desigualdade? Esta inequação? Bem, ali no canto inferior esquerdo, eu tentei fazer o gráfico da função módulo de cosseno e o gráfico da função módulo de seno, com a variável entre 0 e π. Tá? Porque o φ só está entre 0 e π. Bem, como o seno é positivo, o módulo de seno de φ é igual a seno de φ. Portanto, é aquele gráfico que está ali de vermelho, de cor vermelha. Portanto, tenho o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1 e depois o seno de π é 0. Depois a função cosseno. Reparem, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, mas depois entre π sobre 2 e π o cosseno é negativo. Mas como eu tenho módulo de cosseno,
Então a parte negativa passa para a positiva, como podem ver na figura. Então, basicamente, averiguar quando é que o módulo do cosseno é menor ou igual que o módulo do seno, quando o ângulo está entre 0 e π, significa averiguar quando é que a função azul com o gráfico pintado de azul, é menor ou igual do que a função cujo gráfico está de cor vermelha. Bem, a mim parece-me que é mais ou menos evidente que é precisamente entre π sobre 4 e 3π sobre 4. Bem, portanto, nesses pontos, as funções coincidem e valem raiz 2 sobre 2. Se é que isso interessa. Não é? Bem, portanto, temos então que o φ está entre π sobre 4 e 3π sobre 4. Sobre θ não temos quaisquer condições, significa que o θ é qualquer, ou seja, o θ está entre 0 e 2π. Bem, então são estas as condições que definem o nosso conjunto em coordenadas esféricas. Estão ali dentro daqueles retângulos, aliás, daqueles duplos retângulos. Vou repetir, o ρ está entre 0 e 2, o φ está entre π sobre 4 e 3 quartos de π, e o θ está entre 0 e 2π. E agora parece mais ou menos evidente que se nós olharmos para a figura, também chegávamos a estas conclusões só de forma geométrica. Portanto, o ρ está entre 0 e 2, porque estamos dentro de uma esfera de raio 2. O φ é o ângulo, é a abertura de um cone a partir da parte positiva do eixo dos z's. Portanto, o nosso conjunto começa em π sobre 4. Depois, o cone continua a abrir até que chega ao plano z igual a 0. Depois o cone inverte e para em 3π sobre 4. Portanto, e depois, a partir daí, deixamos de ter conjunto novamente. E o θ corresponde à rotação em torno do eixo dos z's. Portanto, aquilo dá uma volta inteira. O θ está entre 0 e 2π. Compreendido? E agora falta o mais fácil, que é calcular o integral, ou seja, o volume. Bem, então o volume daquele nosso sólido, que eu pintei ali de cor azul, é o integral sobre ômega da função 1, dx, dy, dz. Passando para coordenadas esféricas, temos, portanto, o ρ entre 0 e 2, o θ entre 0 e 2π e o φ entre π sobre 4 e 3 quartos de π, como acabamos de ver no quadro anterior. Depois o jacobiano é ρ quadrado seno de φ. Bom, usando novamente aquelas propriedades dos integrais, eu passo o ρ quadrado duas posições para trás, digamos assim, uma vez que a última variável de integração é o ρ. Atenção que eu não sou obrigado a fazer isto. Vocês podem não passar o ρ quadrado para aquela posição, podem deixar ficar onde está, mas eu acho que assim facilita. Mas pronto. Ficamos então com o integral 0 a 2 de ρ quadrado, integral 0 a 2π, integral de π sobre 4 a 3π sobre 4, seno de φ, dφ, dθ, dρ. Primeiro calculamos o integral de dentro. A primitiva de seno de φ, dφ, é menos cosseno de φ. Em baixo π sobre 4 e em cima 3π sobre 4. Isto é, obtemos então menos cosseno de 3π sobre 4 menos cosseno de π sobre 4. Ou seja, igual a menos raiz 2 sobre 2 menos raiz 2 sobre 2. Isto dá raiz 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, ou seja, raiz de 2. Esta constante raiz de 2 passa para fora de tudo e obtemos raiz de 2 integral de 0 até 2 ρ quadrado, e agora ali temos integral 0 a 2π dθ, ou seja, integral 0 a 2π de 1 dθ. Mas aquilo é igual a 2π menos 0, ou seja, 2π. Obtemos então 2 raiz de 2 π integral
de 0 a 2, ρ² de ρ. Mas a primitiva de ρ² é ρ³ sobre 3. E portanto ficamos com 2 raiz de 2 π. E agora vai ficar vezes 8 terços. No total obtemos 16 raiz de 2 π sobre 3. É claro que nós poderíamos ter resolvido este exercício, podíamos ter chegado a este volume de uma forma diferente, que era calcular o volume da esfera, de raio 2, e subtrair o dobro do volume de um daqueles cones. Portanto, poderíamos ter feito dessa forma também. E temos aqui mais um pequeno exercício. Acaba por não ser muito diferente do anterior. E diz então o seguinte. Apresente, mas sem calcular. Portanto, aqui não é preciso fazer o cálculo. É apresentar um integral triplo em coordenadas esféricas para o volume do corpo E. Sendo E definido pelas condições x² mais y² mais z² menor ou igual do que 16 e z maior ou igual do que raiz quadrada de 3, abre parênteses, x² mais y² fecha parênteses. Atenção que nós já resolvemos este exercício numa aula anterior, onde se pedia para apresentar sem calcular um integral triplo em coordenadas cilíndricas para o volume deste mesmo objeto. Agora vamos apresentar um integral triplo em coordenadas esféricas para o volume do objeto E. Pronto. Então, de x² mais y² mais z² menor ou igual que 16, vamos obter ρ entre 0 e 4. Portanto, significa que estamos dentro de uma esfera de raio 4. E depois, aquela condição, já sabemos que é o que está acima de um certo cone. Tá? Vimos isso no exercício correspondente que eu referi há pouco. Bem, mas seja lá como for, podemos fazer isto de forma analítica. Então temos z maior ou igual do que a raiz quadrada de 3 que multiplica por x² mais y². Em coordenadas esféricas ficamos com ρ cosseno de φ maior ou igual do que raiz quadrada de 3, abre parênteses, ρ², cosseno² de θ, seno² de φ, mais ρ², seno² de θ, seno² de φ, fecha parênteses. Isto é o mesmo que ter ρ cosseno de φ maior ou igual do que a raiz quadrada do seguinte. Portanto, fica 3ρ² vezes seno² de φ em evidência. E vai multiplicar por cosseno² de θ mais seno² de θ. Mas isso é 1. Ou seja, obtemos, então, na linha de baixo, ρ cosseno de φ maior ou igual do que raiz quadrada de 3ρ² seno² de φ. Como o φ está entre 0 e π, o seno é positivo, o ρ também é positivo, então nós podemos cancelar a raiz quadrada com o quadrado, que não há problema nenhum, e ficamos com ρ cosseno de φ maior ou igual do que a raiz 3 vezes ρ vezes seno de φ. Cancelando aqueles ρ's, ficamos com, dividindo tudo por cosseno de φ, ou seja, ficamos com seno de φ sobre cosseno de φ menor ou igual que 1 sobre raiz de 3. Ou se quiserem, tangente de φ menor ou igual do que 1 sobre raiz de 3. Pronto, como o φ está entre 0 e π, e dado que o nosso cone que temos, o φ só poderá estar entre 0 e π sobre 6, que é a abertura daquele cone. Portanto, é um cone assim mais fechadinho do que um cone a 45 graus. Reparem que a tangente de π sobre 6 é 1 sobre raiz 3, ou se quiserem, raiz 3 sobre 3. Pronto, não temos mais condições, significa que o θ é qualquer, e portanto, em coordenadas esféricas, o nosso conjunto
que temos ali de cor vermelha, o conjunto E, é definido por aquelas condições que estão dentro daqueles retângulos que eu ali tenho. Portanto, o ρ entre 0 e 4, o φ entre 0 e π sobre 6 e o θ está toda a volta, θ está entre 0 e 2π. Portanto, o volume do conjunto E é o integral triplo sobre E da função 1, dx, dy, dz, passando para coordenadas esféricas. Temos então o integral de 0 a 4, o integral de 0 a 2π, o integral de 0 a π sobre 6. Pomos o jacobiano das coordenadas esféricas, atenção, nunca se esqueçam disso, que é ρ quadrado seno de φ, e depois dφ, dθ, dρ. Tá bom? Portanto, este é um integral triplo em coordenadas esféricas para o volume daquele conjunto E. Agora, se quiserem chegar ao volume em si, é só continuar com o exercício. Não é nada difícil, é mesmo muito fácil mesmo. Se quiserem podem terminar e obtêm o volume então de E. Aqui neste quadro que acabou de subir, temos uma aplicação dos integrais triplos à física e então a situação é a seguinte. Imaginem que ρ de x, y, z é a expressão da função densidade num corpo ômega contido em R3. Portanto, é a expressão que nos dá a massa por unidade de volume, pensando em termos físicos. Portanto, ρ de x, y, z, como disse, é a expressão de uma função contínua que representa a densidade num corpo ômega no espaço. Então, a massa total de ômega é m igual ao integral triplo sobre ômega da função densidade dx, dy, dz, ou resumidamente dv. O centro de massa de ômega é o ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0, sendo x0 o integral triplo sobre ômega da seguinte função, x vezes a função densidade, dv. E tudo isto dividido pela massa total. O y0 é também 1 sobre m, ou seja, 1 sobre a massa total, vezes o integral triplo sobre ômega de y vezes o ρ de x, y, z, dv. E z0 é o integral triplo sobre ômega da função z vezes ρ de x, y, z, ou seja, z vezes a função densidade, e tudo dividido pela massa total. Portanto, nós vimos uma situação semelhante a esta para regiões do plano e com integrais duplos. Depois aqui nesta observação, mais ao fundo do quadro, temos que se a densidade for uniforme em todo o corpo ômega, por exemplo, se ρ de x, y, z for igual a 1, constante igual a 1, então a massa total acaba por ser o volume do corpo ômega. E o centro de massa, neste caso, vamos lhe chamar centro de gravidade do corpo ômega. Portanto, P0, neste caso, dizemos que é o centro de gravidade. Vejamos um exemplo bastante interessante. Calcule o centro de gravidade de meia esfera de raio 1, definida por esta condição: x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual do que 1, com z positivo, z maior ou igual do que 0. Bem, dado que se pede um centro de gravidade, nós vamos considerar a função densidade constante igual a 1, ou seja, ρ de x, y, z é igual a 1 para todo o x, y, z naquela meia esfera ômega. E, portanto, a massa, m, é o integral triplo sobre ômega da função 1, dx, dy, dz, ou seja, é o volume de ômega.
seja então P0 o centro de gravidade, portanto P0 tem coordenadas x0, y0, z0, portanto o x0 vai ser o integral triplo no conjunto ômega da função x vezes 1, uma vez que a função de densidade é constante igual a 1, dv dividido pelo volume de ômega. Estas contas ficam como TPC, ficam como exercício, e resta-nos provar que isto é igual a 0. O y0, de maneira análoga, também vai ser igual a 0. Em termos geométricos e intuitivos, era de esperar que o x0 e o y0 fossem 0. Tá? Bom, mas mais interessante é mesmo calcular a cota, ou seja, o z0, que é a altura, não é? Bom, o z0 é o integral triplo sobre ômega de z dv sobre o volume de ômega. Pronto, este eu vou calcular, não é mais fácil nem mais difícil que os dois anteriores, que ficaram como exercício, mas é mais interessante. Portanto, então, isto é igual. Portanto, como é que se descreve o conjunto ômega? Aqui, obviamente, que vou usar coordenadas esféricas, não é? Como é que se descreve aquele conjunto ômega em coordenadas esféricas? Bem, geometricamente vê-se que o ρ está entre 0 e 1, porque estamos dentro da esfera de raio 1. O θ está a 0 a 2π, porque aquilo dá a volta total ao eixo dos z's. E o φ está de 0 a π sobre 2. Atenção, está ali uma gralha. O φ está entre 0 e π sobre 2, porque o z é maior ou igual do que 0. Sendo assim, o z0 é igual ao integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π e o φ de 0 a π sobre 2. Depois, o z é igual a ρ cosseno de φ. E agora temos por o jacobiano, que é ρ quadrado seno de φ. E agora, por esta ordem, dφ, dθ, dρ. Tudo isto dividido pelo volume de ômega. Mas ômega é meia esfera, de raio 1. E nós já vimos em exercícios anteriores, em aulas anteriores, que o volume da esfera de raio A é 4/3 de πa ao cubo. Neste caso, o A é 1, e como só temos meia esfera, então o volume daquele conjunto ômega é 2π sobre 3. Pronto, continuando, aquilo é igual a 3 sobre 2π vezes o integral de 0 a 1. Portanto, aquele ρ ao cubo passou para trás, não é? Andou para trás 2 posições. Depois temos o integral 0 a 2π e o integral de 0 a π sobre 2 de seno de φ cosseno de φ. dφ, dθ, dρ. Resolvi multiplicar por 2 na função integranda e para compensar também dividi por 2 cá fora. É onde tenho ali aquele 1/2, a vermelho. E porquê que lá dentro multipliquei por 2? Para obter o seno de 2φ. Portanto, há uma fórmula que me diz que o seno de 2φ é igual a 2 seno de φ cosseno de φ. Bem, sendo assim, a primitiva de seno de 2φ é menos cosseno de 2φ sobre 2. É uma primitiva imediata. Então vamos obter a seguinte expressão. 3 sobre 4π, integral de 0 a 1, ρ ao cubo, integral de 0 a 2π, e agora temos o menos cosseno de 2φ sobre 2, em baixo 0 e em cima π sobre 2. E depois dθ dρ. Isto é igual a 3 sobre 4π, integral de 0 a 1, de ρ ao cubo, integral de 0 a 2π. Bem, e agora ali aparece 1/2 mais 1/2. Isso é o que resulta de substituir o φ por π sobre 2 e depois por 0 e fazer a diferença. Tá? Assim que há ali uns quantos menos, mas se fizerem as coisas com cuidado e tendo em conta que o cosseno de π é menos 1 e o cosseno de 0 é 1, verão que chegam ao valor 1/2 mais 1/2.
ou seja, 1, de onde isto é igual a 3 sobre 4π, integral 0 a 1 de ρ ao cubo, integral 0 a 2π de 1 dθ de ρ. Bem, aquela integral mais de dentro é igual a 2π, o 2π passa para fora, os π's cancelam-se e fica apenas 3 meios. Tá bom? 3 meios. Primitiva de ρ ao cubo é ρ a quarta sobre 4. Portanto, no total vai dar 3 meios vezes 1 quarto, ou seja, 3 oitavos. E, portanto, concluímos assim que o centro de gravidade de meia esfera de raio 1 é o ponto de coordenadas 0, 0, 3 oitavos. 3 oitavos é 0,375, se não estou em erro. E pronto, tenho ali uma pequena nota no final da página que diz que o centro de gravidade de meia esfera de raio A, portanto, em vez de ser de raio 1, se fosse de raio A, o centro de gravidade seria o ponto que está no eixo dos Z's, mas a uma altura 3 oitavos vezes A, ou seja, 3 oitavos do raio. Tá? A dificuldade é a mesma, só que no exercício, em vez de trabalhar com raio 1, trabalhávamos com raio A, mas não acrescentava dificuldade nenhuma. Entendidos? Bom, e este é o último quadro da aula de hoje e será também o último exercício relativamente a integrais duplos e triplos antes de passarmos à matéria seguinte. Portanto, a matéria seguinte serão os integrais curvilíneos, mas isso ficará para a próxima aula. Bem, é claro que os integrais duplos e integrais triplos vão voltar a aparecer, mas de certa forma num outro sentido. Bem, então o que é que se pretende aqui? Apresente um integral triplo em coordenadas cartesianas, portanto agora não é em coordenadas cilíndricas nem em coordenadas esféricas, portanto, apresente um integral triplo em coordenadas cartesianas para o valor numérico do volume do corpo E limitado pelas seguintes superfícies. Y igual a x ao quadrado, y mais z igual a 4 e z igual a 0. Bem, eu tentei fazer um esboço do corpo E. Y igual a x ao quadrado é um cilindro parabólico. Portanto, no fundo temos uma parábola y igual a x ao quadrado, mas essa parábola repete-se em cada plano z igual a constante. Daí isto se chamar um cilindro parabólico. Portanto, é aquela superfície, digamos assim, que está pintada de verde. Y igual a x ao quadrado. No plano z igual a 0, temos uma parábola. No plano z igual a 1, também temos uma parábola. Agora, y mais z igual a 4 é a equação de um plano onde não intervém o x. Logo, vai ser um plano paralelo ao eixo do x. Mas, por exemplo, no plano x igual a 0, temos a reta y mais z igual a 4. Que é aquela reta que vocês podem ver na figura, que passa no ponto 0, 4, 0 e 0, 0, 4. Estão a ver? E depois temos ainda mais uma face, que é o plano z igual a 0. Portanto, temos estas três superfícies, ou melhor, temos um cilindro parabólico, temos um plano, que é aquele plano y mais z igual a 4, e temos outro plano, que é o plano z igual a 0. Portanto, a região que fica compreendida entre essas três superfícies é tipo uma cunha que está ali pintada de vermelho, tipo um calço.
Estão a ver? Portanto, está à frente do, digamos, ou acima, não sei como é que querem chamar, do cilindro parabólico, está abaixo do plano y mais z igual a 4 e está acima do plano z igual a 0. Na figura de baixo, eu tenho apenas a base da cunha. A base da cunha é o que está acima da parábola y igual a x ao quadrado e abaixo da reta y igual a 4. Bem, sendo assim, nós como é que apresentamos um integral triplo para o volume de E? O volume de E, obviamente que é o integral triplo sobre E da função 1, isso é sempre, mas agora como é que varia o x, o y e o z? Aqui, como disse, não uso coordenadas cilíndricas nem esféricas, estou a usar coordenadas cartesianas. Bem, então vamos olhar para a nossa cunha, o nosso objeto E. E vamos olhar em especial para a base. Portanto, na base, que está na figura de baixo também, repetida, temos que o x está entre menos 2 e 2. E para cada x entre menos 2 e 2, o y varia de x ao quadrado a 4. Essa é a variação na base. E agora o z, reparem, o z na base é 0, mas depois, superiormente, temos o plano y mais z igual a 4. Ou seja, o z, em função de y, o z é 4 menos y. Portanto, o z está entre 0 e 4 menos y. Ou então, em alternativa, podem apresentar uma resolução 2, que é fixar primeiro o y. Portanto, vamos olhar novamente para a base. Portanto, o y está entre 0 e 4, e agora o x é mais ou menos raiz de y. Portanto, para cada y entre 0 e 4, o x varia de menos raiz de y a raiz de y. Portanto, no fundo, inverti a ordem de integração na base. E o z continua entre 0 e 4 menos y. Ok? Só que agora é dz, dx, dy. Porque primeiro fixei o y. Caso pretendam saber o volume daquela cunha, basta resolverem um destes dois integrais triplos. Portanto, quer resolvam o primeiro, quer resolvam o segundo, vão obter o mesmo resultado final e nenhum nem outro são difíceis. Acreditem, são fáceis. É óbvio que o volume desta cunha também pode ser resolvido usando um integral duplo. Portanto, foi por aí que nós introduzimos os integrais duplos. Portanto, o significado geométrico do integral duplo também é de volume. Reparem que a nossa cunha é definida da seguinte maneira. O x está entre menos 2 e 2, o y está entre x² e 4 e o z está entre 0 e 4 menos y. Ou então, da segunda forma, como vimos há pouco, o y está entre 0 e 4, o x está entre menos raiz de y e depois o z está entre na mesma 0 e 4 menos y. Ou seja, o nosso sólido é o conjunto dos pontos x, y, z de R3, tais que x, y pertence àquela região R, que no fundo é a base da cunha, que temos aqui na figura, e o z está entre 0 e 4 menos y. Portanto, se chamarem 0 ao g de xy e 4 menos y f de xy, temos que o volume de E é o integral duplo na base da função maior menos a função menor. Ou seja, 4 menos y menos 0. E agora dA. O dA significa dx, dy. Tá? Portanto, se vocês resolverem qualquer um dos integrais anteriores, depois da primeira iteração, vão cair precisamente neste integral duplo que temos aqui.
E pronto, deixamos por aqui os integrais duplos e os integrais triplos. Eles voltam a aparecer daqui a algumas aulas, mas se repararem bem, nós acabamos este capítulo tal como começamos. Ou seja, temos aqui um integral duplo numa região R de uma função f de xy menos uma função g de xy, ou seja, uma função maior menos uma função menor, que representa precisamente o volume do sólido compreendido entre os dois gráficos. E assim despeço-me de vocês mais uma vez. Marcamos encontro na próxima aula. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!